Em 1998, o Sudão do Sul enfrentou uma das fomes mais perturbadoras do século XX. Dezenas de milhares de pessoas morreram, não porque faltava comida, mas porque o acesso aos alimentos foi sistematicamente negado. No vídeo de hoje, analisaremos a fome sudanesa de 1998, suas causas e como foi resolvida. Talvez seja útil começar explicando como essa fome conseguiu se instalar. O Sudão vive quase em guerra civil, desde que se tornou independente do Reino Unido e do Egito em 1956. A guerra surgiu de profundas desigualdades estruturais entre o norte e o sul do país. O poder político, os recursos econômicos e as instituições do Estado estavam concentrados em Khartoum e sob controle das elites muçulmanas árabes do norte. O Sudão do Sul era politicamente marginalizado, economicamente negligenciado e culturalmente diferente. O povo dinka do Sudão do Sul é majoritariamente cristão e uma minoria considerável segue religiões tradicionais. A Segunda Guerra Civil Sudanesa começou em 1983. Ela foi travada entre o governo sudanês e suas milícias aliadas contra o Exército de Libertação do Povo Sudanês, o Exército de Libertação do Povo Sudanês, junto com seus grupos dissidentes. O Exército de Libertação do Povo Sudanês não era uma força unificada. No início, o objetivo era restaurar a autonomia do Sul, mas, com o tempo, esse objetivo mudou para a independência total. Em 1989, Omar al-Bashir assumiu o poder após um golpe militar. Seu governo adotou uma abordagem cada vez mais autoritária e militarizada para a administração do sul do Sudão. A guerra no sul foi vista como uma luta existencial e o sofrimento civil tornou-se um custo aceitável para manter o controle. As tensões foram agravadas pela imposição da lei islâmica, disputas por terras e a competição por madeira e pelo petróleo recém-descoberto. No fim dos anos 1980 e início dos 90, o conflito virou guerra, envolvendo exércitos e civis. Nos anos 90, a guerra já matara centenas de milhares, deslocado muitos e destruído grande parte da infraestrutura econômica do sul do Sudão. A agricultura, principal fonte de emprego, era frequentemente interrompida por combates, saques e migrações forçadas. A insegurança alimentar era comum, mas a fome ainda não havia se instalado totalmente. Bahr el-Ghazal não era uma região propensa a ser afetada por fomes. Seu povo dependia de uma combinação de subsistência, agricultura, pecuária, pesca e comércio sazonal. Cultivos como sorgo e milheto formavam a base da alimentação local, complementados por leite e carne de gado. Essa dieta variada, que não dependia de um único tipo de alimento, deveria ter garantido que a fome nunca os afetasse. E mais, essas comunidades, há muito tempo, desenvolveram mecanismos de adaptação para sobreviver a períodos de escassez. Esses mecanismos incluíam redes de compartilhamento, venda de gado e migração durante as estações difíceis. Mesmo nos primeiros anos da Segunda Guerra Civil Sudanesa, Bahr el-Ghazal evitou a fome em massa. Com o prolongamento da guerra, a resiliência e a segurança alimentar foram gradualmente corroídas. Anos de insegurança enfraqueceram as estruturas sociais, reduziram os rebanhos de gado e diminuíram o acesso aos mercados de alimentos. No fim dos anos 1990, as comunidades tinham pouca margem para erro. Um único grande choque causou o colapso delas. Campanhas militares intensificadas entre 1997 e 1998, coincidindo com uma seca devastadora. Em 1997 e no início de 1998, Bahr el-Ghazal tornou-se um ponto focal das operações militares do governo. Essas campanhas tinham como objetivo enfraquecer o Exército de Libertação do Povo do Sudão, privando-o do apoio civil. Isso significava o direcionamento deliberado contra civis, tratando-os como alvo militar. Grupos de milícias apoiadas pelo governo e tropas do governo receberam a tarefa, ou tiveram liberdade, para destruir vilarejos sul-sudaneses. Qualquer vila suspeita de apoiar o Sudan People's Liberation Army era atacada e totalmente destruída,
casas eram queimadas, armazéns de grãos eram saqueados ou incendiados, e o gado era apreendido ou simplesmente morto. Comunidades inteiras eram forçadas a fugir rapidamente, enquanto o governo destruía suspeitos de apoiar o Sudan People's Liberation Army. Essas ações não eram aleatórias, seguiam um padrão consistente projetado para tornar a vida civil insustentável, destruindo reservas de alimentos, plantações e gado. As forças do governo garantiam que as populações deslocadas não pudessem retornar facilmente ou continuar seu apoio. Para o Sudan People's Liberation Army, o momento desses ataques foi particularmente devastador. Muitos ocorreram durante os períodos agrícolas críticos. Os ataques impediram o plantio e obrigaram as pessoas a deixar para trás alimentos prontos para a colheita. Isso levou ao colapso da produção de alimentos e ao acesso restrito à comida. Além disso, o Sudan People's Liberation Army contribuiu para a fome. Eles frequentemente obrigavam homens e jovens a se juntarem às suas forças, retirando das comunidades os responsáveis pela produção de alimento. O apoio dos civis ao Sudan People's Liberation Army nem sempre era voluntário, pois o Sudan People's Liberation Army roubava comida para manter seu esforço de guerra. No começo de 1998, centenas de milhares de civis foram forçados pela violência a abandonar suas casas e fazendas. Esse deslocamento tirou das pessoas mais do que apenas abrigo. Destruiu seus sistemas econômicos e sociais que ajudavam a sustentar a vida. As famílias perderam o acesso à terra, ao gado, às ferramentas e às redes de apoio comunitário. Muitas vezes, elas fugiram para áreas remotas, incapazes de sustentar grandes populações. Pântanos, florestas e matas isoladas viraram refúgios improvisados. A partir desse ponto, a desnutrição se espalhou gradualmente. No início, afetou os mais vulneráveis, principalmente crianças, mulheres grávidas e idosos. A fome não é um processo imediato. Ela se desenvolve em etapas, desmontando gradualmente o corpo humano. Com a redução de calorias, o corpo usa a gordura e depois passa a degradar o tecido muscular. O sistema imunológico da pessoa se deteriora, tornando até mesmo infecções leves extremamente letais. Doenças como sarampo, malária e diarreia se espalham rapidamente entre populações desnutridas. Em circunstâncias normais, essas doenças, embora letais, podem ser superadas. Em condições de fome, elas se tornam uma sentença de morte. Em Baral, Gazal, agentes de saúde relataram desnutrição aguda grave generalizada. As crianças chegavam aos centros de alimentação muito magras, com abdômen inchado e feridas que não cicatrizavam bem. Muitas estavam tão fracas que nem conseguiam chorar. As crianças que sobreviveram à desnutrição grave frequentemente sofreram sequelas físicas e cognitivas permanentes. Uma enfermeira com Médicos Sem Fronteiras, chamada Simone, testemunhou em primeira mão a fome enfrentada por essas crianças. Citação: "A situação é terrível. As mães passam fome, sem comida, e precisamos dar Unimix a elas. Uma mãe está deitada aqui, sem conseguir se levantar. Ontem à noite, 10 órfãos famintos foram deixados na casa do chefe. Quando um pedaço de mingau cai no chão, as crianças brigam para pegar e comer. Os adultos também sofrem de fraqueza crônica, prejuízo cognitivo e perda de mobilidade. Com a perda de membros produtivos, as áreas enfraqueciam economicamente e socialmente. Muitos também morreram sem chegar a hospitais. Muitas mortes não eram registradas, ocorrendo em assentamentos isolados ou ao longo das rotas. A fome também destruiu famílias. Países tinham que decidir quais filhos alimentar. Idosos eram frequentemente deixados quando famílias fugiam. Essas decisões deixaram cicatrizes psicológicas duradouras naqueles que sobreviveram. Mesmo nos centros, há exemplos sombrios de pessoas tendo sua ajuda roubada, como a agora infame fotografia de uma criança desnutrida rastejando pelo chão. Um homem bem alimentado caminha ao lado, segurando o saco de milho que ele acabara de roubar do menino. O fotojornalista Tom Stoddart capturou essa imagem angustiante. Apesar de sombrio, isso trouxe atenção global à fome mundial
que atingiu seu auge entre junho e setembro de 1998. Nesse período, taxas de mortalidade em certas áreas ultrapassaram limites de emergência várias vezes. Menores de 5 anos foram a maioria das mortes. As estimativas de mortalidade total variam de 70 mil a mais de 100 mil pessoas, embora seja importante notar que esses são números conservadores. Muitas mortes ocorreram em áreas sem observadores, dificultando saber ao certo. A resposta tardia agravou a situação. Apesar dos sinais de alerta precoce de uma fome iminente, o financiamento para evitá-la não se concretizou, só aumentou quando a atenção da mídia trouxe à tona o sofrimento extremo. Porém, nesse momento, já era tarde para muitos. Tentaram levar ajuda humanitária aos necessitados. No sul do Sudão, a Operação Lifeline Sudão foi lançada em abril de 1989 com a permissão do governo sudanês. Trabalhadores humanitários alertaram que a fome piorava diariamente e que era urgente uma intervenção internacional em larga escala. O governo sudanês controlou a aprovação de entregas de ajuda antes da fome, de 1998. Esse poder foi usado de forma estratégica. Eles usaram a ajuda como meio de pressão política, abrindo apenas alguns aeroportos por poucas horas de cada vez, enquanto comboios massivos de caminhões de alimentos eram trazidos. Mas muitas vezes, o Sudan People's Liberation Army desviou a ajuda para si. Em certas áreas, o Sudan People's Liberation Army permitiu livre acesso à ajuda, mas em outras, impôs altos impostos. Exigiram parte da ajuda e o uso dos caminhões. Para transportar soldados, a comida virou moeda de troca e, como sempre, os civis pagaram o preço. As pontes aéreas foram ampliadas, centros de distribuição criados e negociações intensificadas, melhorando o acesso a áreas antes bloqueadas. Essas medidas diminuíram a mortalidade, mas só foram adotadas após a fome causar a morte de dezenas de milhares de pessoas. No fim de 1998, a fome diminuiu. O aumento da ajuda humanitária, melhor acesso às áreas afetadas, colheitas sazonais e cessar-fogos temporários ajudaram a reduzir as taxas de mortalidade. No entanto, a causa subjacente da fome continuava sendo a guerra civil, que ainda duraria mais 7 anos. Isso fazia com que pessoas seguissem deslocadas e a insegurança alimentar persistisse. A fome terminou como um evento isolado, mas seus efeitos e causas permaneceram por anos. Nenhum funcionário do governo sudanês ou líder do Sudan People's Liberation Army foi responsabilizado por ações que causaram a fome. A falta de responsabilização criou um padrão onde o sofrimento em massa da população civil gera poucas consequências aos responsáveis. A fome sudanesa de 1998 é considerada uma das piores da história. E não foi um acidente. Foi um objetivo deliberado do governo sudanês, agravado pelo deslocamento, destruição intencional dos meios de subsistência, restrição da ajuda humanitária e resposta tardia. Em 2025, o Sudão está atualmente em guerra civil e partes do país estão passando por condições de fome.